Saudações, cumprimentos mais uma vez. Hoje uma palavra aos moços das gerações de agora, gerações do ano 2021, mas é uma geração, digamos, dos 10 anos aos 20 e dos 20 anos aos 30 anos. E como que nós chegamos até aqui? Como que eu cheguei até aqui? Que eu sou de outras décadas bem para trás. Eu vou falar apenas de 2 décadas para chegar aos tempos de agora. São os anos 50. Eu tinha então 8 anos, então dos 8 aos 18, a minha juventude foi vivendo os anos dourados, 1950, os anos dourados, as idades de ouro daquela época. Era a pós-guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial, de 39 a 45, os aliados venceram a Alemanha, o Japão e a Itália, e os aliados a gente compreende que os Estados Unidos, o Brasil estava junto com os Estados Unidos, a França, a Inglaterra e a Rússia. Terminada a guerra, com a vitória dos aliados, houve uma repartição no mundo e vários países, várias frações de terras foram partilhadas entre as nações que venceram a guerra. Mas se estabeleceu uma coisa que nós chamamos, passou-se a denominar Guerra Fria, ou seja, uma disputa entre interesses de dominação na parte ideológica, ou capitalismo ou socialismo, entre os Estados Unidos e a Rússia. Um se cuidava do outro, um espionava o outro, e a espionagem contra a espionagem. Mas nesse tempo, mesmo assim, vicejou o que nós denominamos anos dourados, muita produção intelectual, muita ansiedade na juventude. Uns iam para a guerra, inclusive brasileiros foram para a guerra, lutaram na Itália, mas aqui ficou e houve uma influência muito importante na moda, a música, os boleros, tangos, né? A música latino-americana. Houve uma espécie de um desabafo da juventude, porque tinha noção de que era um pós-guerra, então queriam se divertir, pura e simplesmente se divertir. O homem foi à Lua, uma corrida espacial entre o Sputnik da Rússia e as naves norte-americanas. A mulher de inspiração da juventude naquela época, a Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, uma norte-americana, outra francesa, o Elvis Presley, o rock and roll. Então essa era a música, os nossos gostos, o ideal feminino, o ideal masculino, com o próprio Elvis Presley, a turma dele, o Billy Haley, o Chuck Berry, o Chubby Checker, são expoentes máximos da música naquela época, né? Prosperidade econômica, sim, porque houve o plano Marshall dos Estados Unidos, injeção de dinheiro, de dólar no mundo, e as economias melhoraram, e os efeitos da guerra, em que pese 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, aí terminou de fim a guerra e com as vitórias dos aliados, como eu disse. Veio também logo em seguida a guerra do Vietnã, que ceifou milhares de vidas na Coreia, também na Coreia do Sul. Veio um fastígio econômico de desenvolvimento no nosso país, uma euforia com Juscelino Kubitschek. Então houve também influências. A criação de Brasília, a construção de Brasília, Brasília se tornou a capital federal.
Então, Bossa Nova, do João Gilberto, grandes compositores, eram jovens naquela época, né? Tom Jobim, João Gilberto, Caetano Veloso, e tantos outros compositores que alguns ainda são contemporâneos, digamos assim, vivem até hoje. Então foi uma fase muito rica essa época. Logo em seguida, já os anos 60, já mudou um pouquinho o perfil, vem os hippies, né? Um grupo contestador, muito embora pacifista, roupas coloridas, pregavam o amor livre, o desfrutar da natureza, a beleza da natureza, grandes festivais. Essas duas épocas, os anos 50, 60, aconteceram muitos festivais internacionais, festivais nacionais da canção popular. Grandes nomes surgiram em razão desses festivais. Então foi uma época muito rica. E a geração que geralmente é sempre inquieta, sempre disposta a rebeldias, e houve rebeldia também nessa época, o movimento hippie não deixava de ser uma rebeldia, porque eles não aceitavam o status quo de uma família tradicional, então eles reuniam-se em grupos, deixavam a barba longa, cabelos compridos, e as vestes, eles se distinguiam da juventude por suas manifestações. Os famosos festivais norte-americanos, por exemplo, em Woodstock e em São Francisco, onde começou também esse movimento nos Estados Unidos. Agora, houve mudança de comportamento, tem uma produção muito grande musical, os Rolling Stones, os Beatles surgiram na Inglaterra, e aqui no Brasil, em 1964, surgiu então a ditadura e por 20 anos retirou da vida pública duas gerações. 20 anos, há uma lacuna de juventude no nosso país de 20 anos. Logo em seguida, depois desses 20 anos, restabeleceu-se a democracia no país, passamos a votar novamente, mas a juventude não recuperou-se, lamentavelmente, não recuperou-se. As práticas democráticas foram prejudicadas, extremamente prejudicadas. A gente nota hoje a absoluta falta de presença, a falta de presença da juventude nos debates políticos, porque simplesmente nos desacostumamos ao debate político. Nesse meio tempo veio também a música ao sertanejo universitário, uma importante contribuição para a música brasileira, influenciou os moços, mas a universidade, desde a época da ditadura, mesmo com a redemocratização, não voltou mais a ser o centro dos debates políticos, partidários, filosóficos, ideológicos, até mesmo na atualidade. Os partidos políticos foram substituídos por outro tipo de representação fundamentalista, baseada em religião, outros baseados em interesses de bancos, outros em interesses corporativistas. A verdade é que a juventude, então, com esses 20 anos de ditadura, 2 décadas ficaram fora, essa geração aí de 50 anos, 60 anos de hoje, não teve essas práticas democráticas, sofrem com isso até hoje, e o jovem de hoje está meio tonto, não sabe que rumo seguir, nem o que fazer, porque o prato que eles apresentaram é esse que está aí. Some-se a isso os efeitos da pandemia. Então, o jovem, pura e simplesmente, nem quer se guardar, nem quer se resguardar quanto à proteção à sua vida, aos seus interesses, ao seu futuro, a uma causa, a um ideal, lamentavelmente. Então ele anda nas ruas, ele anda sem máscara, os nossos jovens de hoje, ele anda desprotegido, ele não obedece ao distanciamento social, e ele também não quer saber de lavar as mãos com gel. É o básico. É um descrente, não está acreditando em muita coisa hoje em dia. De certa forma, nós, a geração mais antiga, nós somos responsáveis por isso, porque em que pese uns
trabalhar, uns obraram melhor do que os outros. A nação que nós entregamos para os jovens de hoje é esse quadro lamentável que aí está. Eu também me sinto responsável por isso. Deveria ter feito mais. Procuro recuperar o tempo perdido e colocar em prática aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei até hoje ou aquilo que eu deixei de fazer. Procuro fazer agora. Fica tudo isso aí agora, uma lembrança, nessa análise, nessa reflexão ao jovem de hoje. Indague-se, pergunte-se, por que você está desta forma, sem ideal, sem uma manifestação mais pura, nem rebeldia, nem uma palavra de inquietação, o que fazer nesse momento de agitação, o que você tem que fazer para recuperar as décadas perdidas e ser alguém, pura e simplesmente, ser alguém capaz de sozinho, por um ato de reflexão, você começar, enfim, a assinar o seu nome no livro da história, para iniciarmos uma escalada rumo a um tipo de geração que vá nutrir, que vá formar no dia do amanhã um homem e uma mulher bem melhores dos que os tempos que estamos vivendo. Obrigado.